Mais uma dica aqui que eu vou trazer para vocês, né? Lembrando que a gente pode associar com a astrologia, mas vou trazer um pouquinho essa questão sempre do hermetismo. Tudo a gente aqui que eu vou falar, sempre lei hermética, né? A astrologia está dentro da lei hermética. Então, por quê? Porque a astrologia, ela tem todas as 7 leis. Uma das coisas mais importantes é o seguinte, vamos lá. A gente tem, eu gosto de um livro, que é muito bom esses livros, né? É psicologia também, é hermetismo também, psicologia e hermetismo, tá tudo também, tudo junto, né? Não tudo, mas é um livro muito bom que se chama Os Parceiros Invisíveis, né? É sempre da linhagem Jung, né? Jung era um grande hermético, né? Ele era um grande teósofo, um grande astrólogo, né? E o que acontece? O que são parceiros invisíveis? É aquilo que eu não conheço. É o meu lado invisível. Ah, eu tenho um lado invisível? Eu tenho. Suas costas é um lado invisível. E olha que coisa, é a casa 12. É peixes, né? Então todos nós temos um lado invisível. E o que acontece? Muitas vezes, por ser um lado invisível, gente, peguem isso para a vida de vocês. Sério, peguem isso para a vida de vocês, incorpora isso. Como ele é invisível, como ele é pisciano, ele é sutil. Então, exemplo assim, no Kriya Yoga, né, e nem as outras técnicas que eu faço, a gente tem que o quê? Entrar em contato com esse sutil, afastar o externo, né, porque o externo, gente, não existe. Não existe, o que existe é seu interno, né? Afastar o externo, entrar e perceber essa sutileza, esse parceiro que é invisível, né? E esse parceiro invisível nada mais que nada menos que o teu guia, né? E o que acontece? Muito desse nosso guia, ele vai nos direcionando, sem que a gente perceba. Sem que a gente perceba. A gente pode achar que, olha, eu tenho muito comando na minha vida. Não. Quem comanda a tua vida é o parceiro invisível. Esses parceiros invisíveis. E o que acontece? A gente, às vezes, né? A gente, às vezes, vamos dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem como às vezes vocês têm que prestar atenção. Por isso que essa questão da sutilização, a atenção é prestar atenção, gente. Prestar atenção, e no caso, a gente tem que prestar atenção e sentir o corpo todo vibrando. Gente, é muito sutil. É muito sutil. A gente tem que conseguir escutar o som divino, ou o Om. Gente, é muito sutil. Você tem que estar realmente no processo de interiorização para você escutar isso, né? E lembrando que as grandes cidades é um barulho, um caótico, você não consegue. Você tem que, às vezes, se retirar para você conseguir escutar. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos imaginar que vocês estão andando na rua, tá? E vocês não estão pensando nisso, tá bom? Exemplo, quando eu comecei a pensar que eu queria uma van, é porque eu queria uma van, uma época. Eu só via a van pela frente. Por quê? Porque eu foquei nisso. Tudo na nossa vida é igual ao teatro, ele focaliza as cenas. Então, onde você põe o foco, né? Você enxerga. Você enxerga. Então, ou seja, por isso que a gente pode enxergar a quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, oitava. Vai depender da quantidade de luz e do meu foco. Vocês podem enxergar, né? Então, o que acontece? Eu comecei a fazer isso. Nossa, eu comecei a ver tanta van, tanta van, tanta van. Por quê? Porque eu estava focando nisso. Isso é um ponto. Outro ponto, teve uma vez que eu também cheguei e falei, quer saber? Vou fazer uma coisa bem diferente agora, né? Bem inusitada. Que não é tão diferente. Eu comecei a falar assim, agora eu quero ver homens de cabelo comprido loiro, né? E cada vez mais vocês podem ir detalhando. Quanto mais detalhes, melhor. E aí eu comecei a ver, nossa, começa a enxergar. Tem um monte, é que a gente não foca. Outra coisa, então isso é um ponto. Então vocês podem fazer esse processo para vocês perceberem coisas que antes vocês não percebiam. Então muitas pessoas veem, mas não enxergam, né? Por conta dessa sutilização. E quando é um parceiro, quando é esses parceiros, que somos nós nessa parte invisível, tá querendo conversar com a gente, tá querendo que a gente enxergue algo em nossas vidas, né? Como é que a gente pode perceber isso? Vamos imaginar. Vamos imaginar que você tá andando na rua e às vezes passa um carro preto na tua frente. Passou. Depois você anda mais um pouco, passa outro carro preto, te fecha, passa outro carro. Aí você anda mais um pouco, te fecha mais um carro preto. Então, assim, quando começar a ter sinais repetitivos, né? Sem que vocês façam essa brincadeira que eu falei, né? Porque é uma brincadeira mesmo, é você só botar foco, é luz, só você botar foco. Isso quer dizer o quê? Então, exemplo assim, nossa, pela quinta vez
que eu vejo, sei lá, uma borboleta entrando no meu quarto, no mesmo dia ou na mesma semana, algo que é recorrente. Nossa, é pela quinta vez, um exemplo, é pela quinta vez que me ligam essa semana e todo mundo tinha o nome de Mário. Tipo, tô dando exemplo. Então, o que acontece? Isso é um sinal do que teu inconsciente está querendo falar com você, que é esse lado do parceiro invisível, né? Então, ou seja, esse sutil está querendo falar com você. Por alguma razão, por alguma questão, e isso é muito pessoal, né? Isso é muito pessoal, olha para aquela situação. Então, às vezes, aí vocês têm que entender, por isso que precisa aprender a ler símbolos. Se não ler símbolo, né? Você não entende. Então, exemplo assim, às vezes eu posso, às vezes eu vou dar um exemplo às vezes. Às vezes eu escrevo uma carta, né? Só que naquela carta contém a energia que eu estava escrevendo. Só que muitas vezes aquelas palavras não conseguem traduzir. Se é um sensitivo, ele consegue o quê? É esse lado mais sutil que eu tô falando. Ele consegue sentir. Olha, a pessoa escreveu aqui, mas não era o que ela estava sentindo, não. Não era o que ela estava sentindo. Então percebam esses sinais. Percebam que é quando vocês começarem a dar ouvido para esses sinais, né? Essas coisas repetitivas, tem que ser uma coisa repetitiva, tá? Então, por isso que eu falei, veja alguma coisa. Ah, pode ser no mesmo dia, pode ser em uma semana. Então, é realmente para você, às vezes, olhar para um aspecto que você vai ter que tentar o que? Decifrar. Você vai ter que tentar entender. Então, exemplo assim, por que que, vamos dizer, 5 vezes essa semana o Mário me ligou? Vocês vão ter que entender o que é. Por que Mário? Tem uma questão aí. Tem uma questão. Por que que o carro me fechou preto 3 vezes? Se vocês não entenderem o simbolismo, vocês não decodificam a mensagem. Por quê? Porque é assim que o inconsciente, é assim que esse sutil, esse invisível trabalha. Ele não vai, gente, vocês acham que vai aparecer uma caneta na sua frente e vai, olha isso? Não é assim que funciona. Ele vai usar os elementos que ele tem no entorno dele, então onde você mora, ele vai usar os elementos. Então vamos dar um exemplo, próprio sonho, sonho também. Gente, dá pra gente viajar aqui. O sonho, às vezes você tem que despertar, por exemplo, a sua energia de Júpiter, né? Você tem que despertar a sua energia de Júpiter, né? E aí o que acontece? Aí no sonho, né? Ele vem, ele passa uma... Por isso que é simbólico, tanto é que os sonhos são difíceis de decifrar. Só que se você começa a entender, você começa a decifrar, isso você começa a ser parceiro, né? O invisível e o visível começa a ser parceiro. E aí vamos dizer que, bem, ela precisa entender aqui que ela precisa trabalhar Júpiter. Bem, o que eu posso trazer para ela entender que é Júpiter que ela tem que trabalhar? Então, às vezes eu posso... Então, às vezes o sonho pode simular para você que você está viajando para um outro país. Pode ser que, às vezes, no sonho você entra numa igreja. Pode ser que, às vezes, no sonho você vá ter que trabalhar com alguma coisa de lei. Você encontra uma autoridade específica. Pode ser que você sonhe que você está ingressando no ensino superior. Pode ser que você esteja encontrando um guru. Pode ser também, um sentido também, pode ser que você às vezes entre, olha pra você ver, pode ser que às vezes você fique perto de pessoas que são grandes, né? Então, porque ele vai tentar trazer para você, e é isso, gente, assim, quanto maior, isso é uma coisa muito importante, isso é a coisa mais importante, de novo, trazendo eixo Mercúrio e Júpiter. É por isso que a gente fala, quanto mais você tem leitura, mais palavra você tem e mais o teu inconsciente ele pode o que trazer informação. Então, exemplo assim, para aquela pessoa, então vamos dizer, a Marcela já sabe que se ela tiver que trabalhar Júpiter, então a Marcela já sabe, então eu vou colocar no sonho dela que ela vai sonhar que ela está viajando para o exterior, por exemplo. Mas quando a pessoa não tem essa diversidade de palavras, diversidade de conhecimentos diários, às vezes para aquela pessoa, para ela entender que é crescimento, expansão, ela tem que ficar perto de pessoas grandes, por exemplo. Olha para vocês entenderem como é fantástico, né? Então, quanto mais a gente compreender, mais eu vou o quê? Clareando o que está dentro de mim, através desse processo.
Então, eu vou clareando. Então, façam esse trabalho, né? Poxa, é isso que eu falo. Às vezes algo tá querendo chamar a tua atenção e você tá lá, né? Não prestando atenção. Então, essa coisa de chegar pra mim e falar assim, ah, é porque não tenho guia, porque meu espírito é longe, eu não tenho eu superior, sei lá o que as pessoas falam. É mentira. Todos nós temos guias, todos nós somos guiados para chegar no propósito, né? Então, o que acontece? Perceba os sinais, perceba. E não duvide dos sinais, porque aí também, se vocês ficarem duvidando, aí também não dá, porque aí entra a mente. Não duvide, o que você tem que fazer é decodificar o que está relacionado com aquela mensagem. Então, decodificar. Por exemplo, assim, eu tô sonhando todo dia com isso aqui. Putz, grila, o que isso representa? Ou pode ser isso também. Estou sonhando todos os dias com, sei lá, tô fugindo. Não, o que representa isso? Não, o que representa? E é aquela questão, gente. Então, exemplo assim, ó. Vou dar um exemplo para vocês, que é uma coisa típica. Vamos imaginar que você precisa despertar mais a sua coragem, tá? Que você tem que ser mais corajoso, mais arrojado. E aí, o que acontece? Lembra que eu falo? O teu inconsciente ele vai utilizar os acessórios que você tem. E aí, você começa a sonhar com uma amiga tua. E aí você chega pra ela e fala, ai, sonhei com você, não sei o quê. Gente, o sonho nunca é da outra pessoa, vai depender. Tem as projeções astrais também, tá? Tem projeção astral, tudo. Mas vamos trazer aqui. Às vezes, aí você vai falar, mas nossa, por que aquela amiga, né? Aí você vai falar, nossa, aquela amiga é tão corajosa. E aí o que acontece? Você às vezes tem que despertar essa coragem, que aí você projeta, porque aquela pessoa vai trazer esse arquétipo para você, né, através do seu sonho. Porque às vezes é isso. Eu já passei por uma situação, várias vezes, várias situações, de pessoas que estavam querendo despertar uma energia dentro de mim. Eu não dava conta. Depois que eu fui, falei, ah, agora eu entendi. depois que eu fui, né? Eu falei, ah, agora eu entendi o que era. Era sempre o mesmo padrão de pessoas. Sempre o mesmo padrão. Algumas questões. Aí eu falei, ah, entendi. Enquanto você não desperta aquilo, sua vida fica travada e você não pode passar para a próxima fase. Por isso que também tem sempre a repetição. Então, quando você não entende, ah, não entendeu, então vamos mudar aqui. Sabe mímica? Já brincaram de mímica? A vida é igual mímica, muitas vezes. Você chega lá, você fala lá, tem que interpretar, então vamos dizer, qual é o filme? Aí o filme lá que saiu era Titanic. Titanic, certo? Aí você começa a fazer a mímica, aí as pessoas não entendem, aí você tem que mudar a mímica, aí não entendem, aí você vai mudando. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Várias situações, gente, várias situações. Então, às vezes a vida ela vai te trazer isso, e vocês precisam perceber. Aí vocês começam, esse processo, ele é muito importante porque aí vocês começam a entrar dentro de vocês. Então, alguma coisa está querendo chamar atenção e aí vocês ficam com essa curiosidade. Aí vocês falam, o que é isso? Aí vocês começam a jogar o jogo do herói. Aí vocês começam, de fato, a querer adentrar dentro de vocês. Então, prestem atenção.